estamos aqui com o Dr. Regivaldo Júnior, pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos que nos assistem pelo Portal A Hora. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação poder conversar um pouquinho contigo. Eu queria saber quais são os teus planos para a acessibilidade da nossa cidade. Bom, Jaqueline, tu sabes que eu sou médico, né? Sou médico cardiologista, apesar de atuar na área da cardiologia, né? Mas a gente atua bastante no Hospital São Camilo, né? Atende muitas pessoas com dificuldade de caminhar, com dificuldade de acesso, né? Aos prédios públicos, a tudo que a gente precisa na nossa cidade. Eu atendo muitos pacientes com sequelas de derrame, né, sequelas de AVC. Então a gente vê no dia a dia, né, no meu trabalho, no dia a dia, a gente acaba vendo a dificuldade que as pessoas têm em poder ter atendido essa sua necessidade de ir ao banco, de ir ao hospital, de pegar um remédio, de ir no mercado. Então, hoje, o cadeirante, a pessoa com dificuldade de caminhar, a pessoa que precisa de auxílio para caminhar, tem uma grande dificuldade na nossa cidade, porque a nossa cidade não é planejada para isso. A gente não tem calçadas planejadas para cadeirantes, a gente não tem ônibus, né, com acesso fácil aos cadeirantes, mesmo os que têm plataforma não tem local para ficar uma cadeira, para parar uma cadeira. Então, assim, tudo isso dificulta muito o acesso dessas pessoas. Inclusive, a gente já teve conversando com a Associação dos Deficientes Físicos, a AIPODEF, né, nos colocando à disposição para a gente poder trabalhar junto essa questão de acessibilidade em todo o município. O primeiro passo, sabe, Jaqueline, o primeiro passo é a gente conhecer quem são as pessoas com dificuldade de caminhar, né, as pessoas com necessidades especiais em nossa cidade. Então a gente tem primeiro que saber exatamente onde é que essas pessoas vivem, onde é que elas trabalham, onde estudam, para a gente poder planejar todo o transporte público, poder planejar as calçadas de nossa cidade baseado nessas necessidades dessas pessoas. Então hoje a gente tem, por exemplo, o Programa de Saúde da Família, Estratégia de Saúde da Família, em todos os bairros do município. Isso deve servir de base para a gente conhecer a nossa população e a gente saber exatamente onde vocês estão. Onde é que moram as pessoas com necessidades especiais, saber que horas que tu precisa de ônibus, que horas que tu precisa ir para a escola, que horas que tu volta, para a gente programar em ti e em todas as pessoas com necessidades especiais, de que forma a gente vai trabalhar melhor para vocês. Falando um pouco do transporte público, qual vai ser hoje em dia o ônibus que é adaptado para os cadeirantes? Só tem dois. Não sei se você sabe. Sei. Que são os que passam só da Nova Brasília e vêm para a Vila. Só que eu, como cadeirante, eu já pedi, o Kleber está de prova, o Kleber viu no dia que eu pedi, e achei que eu, como cadeirante, como moradora da Vila Nova, que preciso de ônibus adaptados para ir para a faculdade. Não tenho, porque eu tenho que ir vim até aqui em cima, pegar o ônibus adaptado para ir para o centro. Então, assim, na verdade, Jaqueline, é isso que eu estava te colocando, assim, a dificuldade, né, a tua dificuldade precisa ser conhecida pelos administradores, por quem administra, para poder programar, né, o transporte público de acordo com as necessidades das pessoas. Então, assim, se a gente tem, né, cadeirante na Vila Nova, se a gente tem pessoas que precisam de transporte público na Vila Nova, a gente tem que fazer com que o transporte público venha te atender, né? Então, assim, isso a gente vai saber dessas necessidades a partir do momento que a gente começa a conhecer essas pessoas, a saber onde vivem, onde trabalham, onde estudam, para a gente poder adaptar o nosso transporte de acordo com as necessidades das pessoas. Então, assim, isso é falta de a gente poder
conhecer a realidade e a gente planejar a solução da realidade. Então, como eu estava te dizendo, lá na tua rua, na tua casa, com certeza passa os agentes de saúde, né, os agentes da equipe de saúde da família, e a gente tem que cadastrar, a gente tem que saber onde é que estão os cadeirantes, onde é que estão os pacientes acamados com sequela de AVC, a gente tem que saber onde é que são os hipertensos, os diabéticos. Então, se a gente conhece a população, a gente sabe melhor qual é a necessidade de cada bairro. A gente sabe quantos cadeirantes tem na Vila Nova, quantos cadeirantes tem no Paz Leme, quantos tem na Nova Brasília, para a gente programar o nosso transporte público e as nossas vias, toda a acessibilidade no município, de acordo com a necessidade de cada bairro. Eu acho que é assim que a gente tem que fazer melhor. E para isso a gente tem que ouvir vocês, tem que ouvir aí a IPODEF, né, a Associação dos Deficientes Físicos, porque quando a gente ouve, quando a gente programa junto, né, quando a gente planeja junto, a gente tem condições de acertar mais fácil. Eu como cadeirante há 24 anos, sei como é difícil para um cadeirante andar nessa cidade. Eu já caí 3 vezes no centro. Minha última vez eu me machuquei porque as calçadas, tu abaixa a cadeira, a minha roda ela bateu num buraco na rua assim, e eu estava atravessando a pista de pedestre. Então, aí meu pai abaixou a cadeira e tem um buraco, e a roda bateu no buraco, a cadeira eu fui pro chão. Essas coisas acontecem, Jaqueline, assim, porque na nossa cidade não existe uma fiscalização sobre a construção das calçadas, sobre a construção das vias públicas. O próprio poder público, a própria prefeitura tem prédios e que não seguem as normas de acessibilidade, que não servem as normas que facilitam o acesso dos cadeirantes, dos deficientes físicos. De acordo com a nossa lei, com a lei municipal que rege o assunto, cada morador, cada proprietário é responsável pelas suas calçadas, por executar as suas calçadas. E é dever da prefeitura cobrar e fazer com que as pessoas façam da maneira adequada. Só que acontece que como a prefeitura não faz essa cobrança, ou pelo menos não faz essa fiscalização, as pessoas, às vezes até por desconhecimento, por não saber como é que tem que ser feito, fazem da maneira errada. Aí tu vai numa calçada que até determinado ponto ela tem um nível, dali para frente tem outro, e aí a gente tem que ficar andando todo torto, né? Para nós que andamos normalmente, imagina para quem tem dificuldade, para quem usa uma cadeira de roda, que fica em desnível toda hora, e o risco de queda, o risco para os nossos deficientes visuais também é um outro problema, que fazem o piso podotátil, né? Aquele piso que serve para guiar as pessoas com dificuldades visuais. Às vezes eles vão seguindo direto em direção ao poste, né? E não tem nenhum aviso prévio para a pessoa com deficiência visual de que tem aquele risco ali. Então, se a gente não planeja o jeito certo de fazer as coisas, acaba que a gente dificulta a vida de todo mundo, principalmente quem tem alguma necessidade especial. Como você vê como que está a política hoje no Brasil? No Brasil? Então, bem, Jaqueline, a política hoje no Brasil, né, as pessoas têm se sentido até muito revoltadas e entristecidas pelo que acontece, porque hoje a gente vê toda a corrupção que cerca, né, a política, tanto no nível nacional, nível estadual, nível municipal, e atingindo vários partidos, atingindo vários políticos. A gente vê ministros presos e várias personalidades, né, sendo investigadas, sendo presas. Às vezes a gente se entristece e se revolta com isso, todos nós, né, eu inclusive. Agora a gente tem que pensar também que, pelo menos hoje, a gente tem a visão de que essas coisas estão acontecendo e de que a punição, a investigação está ocorrendo, né? Talvez isso ocorresse anteriormente, ocorresse em outros tempos, e a gente sabe que sempre ocorreu, né? E talvez nunca tivesse sido investigado, nunca tivesse ido a fundo. Hoje, pelo menos, a gente está sabendo, os meios de comunicação estão aí, estão divulgando. A Justiça, o Ministério Público tem ido atrás, tem denunciado, os juízes, né, têm investigado, têm levado a fundo os processos, e aí a gente vê mais fácil as coisas aparecerem. Então, às vezes, não é que eles estão acontecendo agora, é que agora a gente está sabendo, está vendo o que acontece.
Isso é bom pelo fato de que a gente pode agora escolher melhor os nossos candidatos. A gente acaba sabendo, né, quem realmente é ficha limpa, quem não é, quem tem processo na justiça, quem não tem, quem é que usa o bem público em seu interesse e não interesse da comunidade. Então esse momento, que é um momento de a gente escolher os nossos administradores, na verdade a eleição é um momento que a gente tem de dizer se a gente quer continuar sendo administrado do jeito que está, se a gente quer mudar. O político, né, o vereador ou o prefeito, ele é um funcionário público, ele é um funcionário nosso, do povo, né? Então a gente tem que pensar agora que a gente vai votar se esse funcionário está exercendo bem o seu papel ou não. Se ele não está, a gente troca. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar a política no Brasil atual, a gente vê realmente quem é que está tendo propostas de mudança, propostas para melhorar a nossa cidade, quem é que tem um histórico, né, de serviços prestados, quem é que tem na sua história problemas com justiça, com corrupção, com processos. Tudo isso deve servir ao eleitor, servir à nossa população de Imbituba para poder fazer a gente votar com consciência. A gente tem que lembrar que toda corrupção começa, ou a maioria delas pelo menos, começa na hora do voto. Então, quando o candidato, né, oferece alguma vantagem para a gente em troca de um voto, ali começou todo o processo da corrupção. E é isso que a gente tem que ser contra. O dia que isso não acontecer no Brasil, com certeza a política vai ser mais bonita, vai ser melhor de a gente ver. Muitos poucos sabem que eu nunca votei. Isso, pelo fato de nenhum político, me der a credibilidade de eu querer tirar meu título. Eu agora, faz uns 4 meses eu tirei meu título e esse ano eu vou votar. Que bom! E tá feliz porque vai votar? Tô meio assim, sabe quando tu tá meio em dúvida? Porque se eu 24 anos eu não vi nenhum político falar cumprir o que falou. Mas, Jaqueline, eu vou te dizer uma coisa, não é tu que ficas em dúvida, né? Na verdade, todos nós, e aí eu falo todos nós, eu me coloco também como eleitor, né? Que a gente também é eleitor, todos nós temos dúvidas na hora de eleger os nossos candidatos, justamente por conta disso que a gente estava conversando, né? Da situação política atual. Às vezes a gente se decepciona com algumas pessoas que a gente elegeu, às vezes a gente se decepciona que a gente deu o voto em alguém que a gente confia, que a gente sabe que é uma boa pessoa e acabou não se elegendo. Então a gente tem muitas dúvidas nessa hora. Agora o mais importante é a gente poder dormir tranquilo depois de dar o voto. E isso só acontece quando a gente vota com a nossa consciência. Então assim, se a gente pode pensar direitinho, conhecer cada candidato, ir lá e dar o nosso voto, porque a gente acha que aquele é o melhor para a nossa cidade, é o melhor para administrar a nossa cidade nos próximos 4 anos, é o melhor candidato a vereador para representar aquilo que eu quero, né, aqueles projetos que eu gosto, que eu gostaria de ver implementados. Então, se a gente faz isso, se a gente vota com consciência, a gente dorme tranquilo. Pode ser que lá na frente o tempo mostre que a gente se enganou com alguém, né? Mas o importante é a gente votar com consciência. Você foi candidato a prefeito e a vice-prefeito. E agora, faz há pouquinho também, foi candidato a deputado com 9 mil. Você pensou em desistir por causa da corrupção e disso tudo que está acontecendo, de se candidatar novamente? Não, na verdade, assim, Jaqueline, assim, eu tive essas participações nas outras eleições em que eu não me elegi. Nessa última campanha aí para deputado estadual eu fiz 9.500 votos aproximadamente, uma boa votação. Eu fiz em torno de 30% dos votos válidos, né, das pessoas que saíram de casa para votar em alguém, né, 30%, quase que 1 em cada 3 votou em mim para deputado estadual.
Então isso é uma satisfação grande. Claro que a gente queria hoje estar representando os imbitubenses e a nossa região lá na Assembleia Legislativa. Isso não foi possível, mas na verdade eu acho que a eleição às vezes serve também para outras coisas, para a gente poder falar sobre o voto consciente para as pessoas, estimular o voto consciente, falar um pouco sobre aquilo que a gente acredita de correto para a nossa cidade, para a nossa região. Então, às vezes, mesmo que a gente não se eleja, a participação da gente ajuda a esclarecer, ajuda a abrir um pouco a cabeça das pessoas. E eu, às vezes, eu fico satisfeito com isso, me sinto grato com isso. E eu acho que o meu trabalho nesse sentido também é gratificante. Então eu não pensei em desistir por conta disso, não. Claro que entristece a gente a corrupção eleitoral, principalmente, aquilo de tu estar tentando ter o teu voto, né? Conquistar o voto das pessoas através de ideias, de propostas, visitando as pessoas. E às vezes tu veres que isso tudo é deixado para trás por conta da corrupção eleitoral, de alguém que oferece gasolina, cesta básica, tijolo, areia, né? E tantas coisas nessa hora. Isso entristece muito a gente porque a gente sabe que as pessoas que fazem isso, né, elas estão fazendo por uma necessidade, mas acabam que não muda a vida delas, né? A gente não progride a cidade e quem faz isso não vai trabalhar para melhorar a cidade da gente. Então isso entristece a gente. Mas em vez de fazer desistir, eu acho que tem que dar mais ânimo para a gente mudar essa situação e a gente acreditar que é possível. E por isso que dessa vez a gente tem aí um grupo de 5 partidos nos apoiando, a gente tem uma campanha forte e estruturada para a gente poder fazer essa mudança por Imbituba. Tu tem algum projeto? Bem, Jaqueline, assim, como médico, né, e trabalhando com as pessoas no momento que as pessoas têm mais dificuldades, né, que é no momento de saúde da doença, a gente tem visto muito essa questão da inclusão social mexe muito conosco. A gente sente muito a pobreza, a dificuldade das pessoas quando precisam de exames, quando precisam de remédio, quando precisam de um acesso à saúde. Tu sabes que eu tenho um irmão especial que é atendido lá na Associação de Pais e Amigos Excepcionais, né, na APAI, né, ele estuda lá há vários anos. E são pessoas que precisam ser incluídas, né? São pessoas que precisam de políticas especiais para elas. A gente tem que incluir essas pessoas e dentro do possível, como no teu caso, hoje tu é repórter, né? A gente incluir elas no mercado de trabalho, fazer as pessoas terem a sua função, as pessoas poderem contribuir também com a sociedade e se sentirem valorizadas. Eu acho que a valorização pessoal é importante. O Zaga, que é candidato a vice comigo, é um empreendedor. A gente tem pensado muito na questão de a gente poder desenvolver o nosso município, trazer emprego, trazer renda para o nosso município, porque a melhor forma de tu incluir as pessoas e tu melhorar a questão social das pessoas é que as pessoas tenham vida digna, tenham um salário digno, tenham seu emprego. E isso inclui cadeirantes, pessoas com necessidades especiais, que são pessoas que a gente tem que ter um olhar diferenciado, são pessoas que às vezes vão precisar de um ensino profissionalizante diferenciado para que atenda às suas necessidades e que possam ser valorizados naquilo que as pessoas são capazes de fazer. Nesse sentido que a gente pensa em trabalhar. Obrigada ao gerente do Pico da Vila pelo local e obrigada ao Dr. Júnior pela entrevista. Eu que agradeço, Jaqueline, obrigado pelo convite, obrigado pela honra de podermos conversar, de estarmos falando um pouquinho sobre os teus pensamentos, as tuas ideias, responder um pouquinho das tuas dúvidas. Obrigado ao Portal A Hora, né, pela oportunidade de a gente chegar até os eleitores, né? Esse é mais um meio que a gente pode chegar e difundir as nossas ideias, né? As pessoas que vão no dia 2 de outubro definir os rumos dessa cidade. Obrigado ao Jorge Jobim, proprietário do Pico da Vila, que nos recebeu aqui. E quando precisar, Jaqueline, conta com a gente pode aí fazer outras entrevistas, certo? Certo.